Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, neste vídeo, eu vou falar um pouquinho como foi a perícia médica do Gabriel, a perícia médica no INSS. A gente tá em maio, né? A perícia médica dele foi no dia 18 de maio. E eu vou falar para vocês um pouquinho como foi a perícia médica. Mas antes disso, você que está assistindo esse vídeo, já aproveita que está agora no início, já se inscreve no meu canal para me dar uma ajuda, uma moral, que isso vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa algum comentário aqui para mim, tá bom? Então vamos lá. A perícia do Gabriel no INSS, a perícia médica. Não demorou muito para sair a perícia médica, não. Eu liguei para 135 e marcaram eu liguei no início de maio e marcaram a perícia para o dia 18 de maio. Nós fomos na perícia. A perícia dele foi no INSS de Bangu, tá? E como a criança autista, tudo que ela tem que fazer, ela já fica um pouco ansiosa, né? Já fica muito ansiosa esperando, né, acontecer. Então é bom a gente nem comentar muito com a criança que ela vai passar por alguma coisa desse tipo, para não deixar eles mais ansiosos ainda. Então, eu fui com o Gabriel pro INSS lá de Bangu. Chegando lá, a gente entrou logo, porque não tinha fila do lado de fora, diferente da perícia social, que foi no Irajá. Lá teve fila do lado de fora. Agora, nesse INSS de Bangu não teve fila, a gente já entrou direto. Pegamos a senha e a menina pediu para aguardar que ele ia ser chamado pelo nome. Aí entramos, o Gabriel, né, ele tem movimentos repetitivos, né? Ele não fica sentado, ele não para muito quieto, então ele fica para lá e para cá. E demorou um pouquinho para chamar, né? E nessa ele já estava lá naquela fila de espera, já não conseguiu ficar sentado, já ficou andando de um lado para o outro, como ele fica mesmo, e fazendo movimento com as mãos, batendo palma e andando para lá e para cá, e falando que estava demorando. Aí eu fui falar com a menina que estava na recepção, perguntei para ela se tinha prioridade para atender ele, né, mais rápido. Ela falou que não, que a perícia, todos que iam passar na perícia aquele dia era prioridade, então ele tinha que aguardar mesmo a vez dele. Então tá, o Gabriel não conseguiu sentar nem um minuto lá naquela sala de espera, ficou para lá e para cá o tempo todo, né, até chamarem ele. Aí chamou o nome dele, a gente entrou para a sala da médica, da perita, ela pediu para que sentasse. Eu me sentei, o Gabriel não quis sentar, ficou em pé. E ela deu boa tarde, falou: "Oi, Gabriel, tudo bem?" Ele respondeu tudo, estava tudo bem, e continuou andando de um lado para o outro, dentro da sala da médica perita. Aí ela começou a conversar comigo, perguntou quando eu percebi que o Gabriel tinha autismo. Eu respondi para ela que eu percebi que tinha alguma coisa diferente com o Gabriel desde quando ele nasceu. O primeiro dia dele nascido. Porque o Gabriel não mamou no peito, né? Ele não mamou no peito. Ele chorava muito, gritava muito, muito, muito. Foi completamente diferente do meu filho mais velho. Então, o tempo que eu fiquei na maternidade com ele foi o Gabriel mamando no copinho. A enfermeira dava para ele o leite no copinho, né? Aí tá, ficamos no hospital, na maternidade. Se eu não me engano, foi uns 5 dias que eu fiquei no hospital, que eu tive alguns problemas, né? Depois que eu tive ele. E antes mesmo de ter ele, ela perguntou se eu tive algum problema na gravidez. Eu falei que sim.
Eu tive diabetes gestacional, não estava esperando o Gabriel. E ela perguntou o que eu percebia nele de diferente. Eu falei, ele não mamou. O Gabriel, eu colocava ele na cama depois que a gente foi para casa, né? O tempo passando, colocava ele no berço. Ele não se virava de um lado para o outro. Ele só ficava paradinho. A minha mãe ainda falava comigo, minha filha, sempre muda ele de posição por causa da cabecinha dele, né? Para não ficar com nenhum problema. Então eu sempre virava o Gabriel no berço de um lado para o outro, porque ele ficava parado ali e pronto. Ele chorava muito, se engasgava com muita frequência. Várias vezes eu e o pai dele tivemos que sair às pressas correndo para o hospital com ele, porque ele se engasgava na mamada. Foi muito difícil, eu falei isso para ela, mas eu não sabia o que que era, eu não sabia de autismo, eu nem conhecia o que que era autismo, nem sabia o que que era. Então, o Gabriel foi crescendo, né? Ele não engatinhou, ele se deitava no chão, botava a barriguinha no chão e ia se arrastando pelo chão. Ou para frente ou para trás. Era assim, ele engatinhava assim, com a barriga no chão, se arrastando. Para andar também foi muito difícil, ele demorou muito para andar, para sentar, para andar. Para falar, então, ele não falava. Com 2 anos, o Gabriel não falava nada. Ele só gritava e apontava as coisas que ele queria. Ele apontava e gritava muito. Aí eu, com a ajuda aqui da pediatra, ela colocou ele pro fono, já com 2 aninhos, botou ele para fono. Aí com a ajuda da fono ele foi começando, né, a falar. A andar também ele demorou bastante. E isso tudo foi muito diferente da minha primeira gravidez e eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que que era. O médico que atendia também não me falava o que que era, só atendia ele e pronto, falava que, né? Não me falava de autismo, eu não sabia o que que era isso. Aí falei para perita lá no INSS. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente nele, mas eu não sabia o que era. E sempre correndo atrás de médico, consulta, tratamento, várias coisas. O Gabriel foi crescendo e ninguém me dava o diagnóstico do que ele tinha. E Gabriel ficou na creche, depois saiu da creche, foi para o CIEP, não conseguia se envolver com as outras crianças, não conseguia brincar, não conseguia comer na escola, não fazia nada. Então, e eu correndo atrás de médico e ninguém me dava um diagnóstico do Gabriel. O diagnóstico do Gabriel saiu com 8 anos de idade. A perita me perguntando, mas esse tempo todo para te darem o laudo dele? Eu falei, era, porque eu não sabia, ninguém me falava de autismo. Eu não conhecia autismo. Eu sabia que o meu filho tinha alguma coisa diferente do meu primeiro filho, mas eu não sabia o que que era. Ela, tá, porque a perita falou para mim, que demorou bastante sair o laudo dele. Eu falei, demorou, porque até conseguir o médico certo, que era o neurologista, conseguir as terapias dele, isso demorou muito. O meu filho foi diagnosticado com 8 anos. Eu falei para ela. E desde então venho lutando, venho correndo atrás de tratamento, de medicação, de especialistas e tudo mais. Hoje o Gabriel está com 12 anos. O Gabriel está na 6ª série, porque o Estado passa ele o Estado não, o município passa ele de série sem ele estar alfabetizado ainda, ele ainda não conseguiu se alfabetizar. Eu falei para ela. Ele tem movimentos repetitivos, ele tem seletividade alimentar. Ela me perguntou como ele era na escola. Eu falei como ele era e a escola também me deu um relatório dizendo o comportamento dele, né? Que ele não ia no banheiro sozinho, que ele precisa da mediadora do lado dele o tempo todo para ajuda para banheiro, ajuda na sala de aula, porque ele não acompanha a turma. Tudo isso a escola mandou para mim e eu levei para perícia no INSS. Aí ela me pediu o laudo dele, eu dei o laudo recente, porque ele teve uma perícia. Ele teve uma consulta com a neuropediatra no dia 20 de abril, no Hospital Ronaldo Gazola. Ela me deu um laudo recente e falou para mim que a situação dele é permanente, né?
e mandou que entregasse esse laudo no INSS. Foi que eu levei. Aí a doutora, a perita lá me fez várias perguntas, perguntou como ele é em casa, eu falei.